fazer um bem bolado aí, né? Dizer por que eventualmente qual que é a questão e o problema da tese deles, né? Em relação à questão da dúvida sobre falar dos mandamentos para filhos espirituais. A questão é que, bom, primeiro, um dos cálculos possíveis é a questão se eventualmente eu me omitisse e houvesse repreensão, eu estivesse certo disso. Aí sim, se eu sei que vai ter repreensão, há um prazo exíguo para fazer a pregação, porque a igreja vai começar a reclamar. Ou seja, haverá repreensão na omissão, mas também se eu continuo falando dos mandamentos, eu também vou ser de alguma forma atacado. E eu não sou atacado nesse período curto, não sou atacado pela igreja em que eu poderia falar dos mandamentos. E eu tenho dúvida, deixaria a dúvida de lado para falar dos mandamentos, justamente porque eu tenho medo da repreensão por ser omitido, mas eu tenho que fazer isso rápido porque eu sei que a igreja vai ratear. Se eu sei que a igreja vai ratear, eu tenho dúvida se eu farei a pregação dos mandamentos na hipótese de ser punido. Então aí que tá. Em 2021 eu tinha dúvida se mesmo que eu fosse punido eu faria a pregação. Em 2022 não. Em 2022, como a punição já tinha acontecido, no caso, seja por palavra, seja pela Bíblia depois, mais ou menos confirmando o que estava sendo dito, opa, peraí, se eu já fui repreendido, eventualmente teria que fazer, sim, aumenta a chance bastante de que eventualmente eu faria a pregação no tempo exíguo, antes que a igreja me atacasse por falar dos mandamentos, e eu deixaria a dúvida de lado, ok. Mas acontece que em 2021 eu não tenho certeza disso, havendo punição ou não, havendo ataque da igreja ou não, eu não tenho certeza se eventualmente eu vou fazer a punição no tempo exíguo, porque a igreja vai começar a ratear por eu falar dos mandamentos. E eu também não sei se eu vou ser punido na omissão, por não ter falado dos mandamentos. De outra forma, por Deus ou por outra entidade. Então é aí que tá. O que eu lembro é que de 2022 para 2021, eu lembro que eu estava em dúvida. Eu não sei se nessa situação em que eu não fosse atacado no começo pela igreja, havia ameaça de ataque depois, mas no começo eu não sou atacado. Ah, justamente, esse é um outro elemento que tem. Não só teria que ter dúvida, eu teria que não ser atacado no começo, ter medo de ser atacado depois ou isso acontecer efetivamente, e se eu me omitir, eu poderia ser punido. Mesmo com todos esses elementos, eu não tenho certeza se eu faria a pregação. Ah, mas eu vou fazer a pregação não querendo, só porque eventualmente eu tenho medo de ser punido, tudo bem, posso até fazer, mas diminuir o valor da pregação. Se não for pecado, isso eu já tinha falado no canal. Então, eu falei no canal, inclusive, ou seja, havia essa dúvida. Não é questão de resolver dúvida. É aí que tá. Nem há certeza que eu seria repreendido por isso. Na verdade, nem há certeza que eu seria repreendido. Ou seja, se eu não for repreendido, é um fator a menos para eu fazer a pregação. Então, quer dizer, não havia certeza disso. Havia versos dizendo o contrário, que a pregação não precisaria ser feita. Né? Embora houvesse versos dizendo que sim. Então, opa, peraí. Não havia certeza da punição. Então, é um elemento que nós tiramos. Ah, mas então fica só com a questão ali de você não ser atacado. Não, depende, mas se eu não sou atacado e não há possibilidade de repreensão, reduz de novo a possibilidade de fazer a pregação. Para que? Não vou ser punido mesmo. Se eu for punido, aí que tá. E essa questão ainda também, tipo, ela é importante, mas não exatamente tão importante, porque em 2022 eu lembrava que mesmo que eu fosse punível pela omissão, ainda havia dúvida em fazer a pregação. E eu achava que não precisaria, vamos dizer, mesmo que eu de alguma forma pudesse ser repreendido, mas a igreja não queria. Então eu falava, mais um argumento que eu não preciso fazer. Ou seja, e ainda há a possibilidade que não haja repreensão nenhuma. Eu falei, pera, então não, a sinalização é que realmente não precisa. Ah, não, mas você tem que eventualmente fazer por. Alguém poderia dizer, né? De certa forma disseram isso implicitamente. Ah, você tem que fazer por noção de dever, ou até alguns por intuição. Alguns diriam por intuição. Eu falo, não, mas não, isso não é o único viés pelo qual se analisa a questão. Sim, tem a questão do dever, mas você pode dizer, em 2022 eu estava mais ciente disso. De qualquer forma, não, em 2021 tinha dúvida sobre a questão, tanto a questão do dever como a questão de eventualmente ser punível por causa disso. Como eu não sei se vai ter punição, como eu não sei qual é o meu comportamento, se o ataque não acontecer, se houver a possibilidade de ataque depois da igreja, ou mesmo ameaça, e se eu ainda tenho dúvida, eu não sei se eu vou abdicar da dúvida apenas porque, eventualmente, eu tenho medo de ser punido. Ou porque eu acho que ou nem exatamente dúvida, por eu achar realmente imprático, por achar violar de alguma forma a liberdade das pessoas. E eventualmente tem, mas tem a possibilidade de punição por eu me omitir, por omissão, então, não, aí tá.
Em 2022 eu não tenho certeza que em 2021, só por causa da punição, eu ainda faria, pela possibilidade de punição, eu faria pregação, mas há dúvida sobre isso. Então é aqui que vocês estão errados. Porque vocês estão dizendo que, deixou preso, como se eu não sabia se haveria punição? Eu nem sabia se eu faria pregação numa circunstância de pouco tempo. Mas eu não tenho certeza que eu faria essa pregação. Eu deixei preso como se eu nem tenho certeza que isso deva ser feito. Né? Mas pela possibilidade de punição não quer dizer que seja certo. Tem versos dizendo que não é uma boa ideia falar. Ou pelo menos isso é interpretável. Então não é isso. Isso é depreensível também de leituras que nós fazemos. Então não é isso. Não. Porque finalmente deixou preso como? Mas eu tenho dúvida. E outra, só depois eu tinha estabelecido a questão de fazer a pesquisa na igreja, né? Ou seja, mas eu não tinha dúvida. Não, você pode pesquisar. Depois eu estabeleci a possibilidade de pesquisa. Não antes eu não só estava em dúvida, como eu estava achando que não era para fazer, porque eu tinha indícios fortíssimos de que não era para fazer a pregação. Se não fortíssimos, fortes. No mínimo, fortes. Então, quer dizer... então, isso que pega. Não, mas espera, eu só abri depois para fazer pregação. Então, havia dúvida antes. Para fazer a pregação, não. Depois abri para fazer a pesquisa. Só depois eu abri para fazer a pesquisa. Então, não, deixou preso, mas como eu estava em dúvida? Mas depois você abriu para pesquisa, mas eu abri para pesquisa. Né? Depois, então, nesse período que eu abri para pesquisa, não deixei ninguém preso. Antes, menos ainda. Eu achava que não era para pesquisar nada. Eu achava que o mais provável não era fazer isso. Eu achava que nem precisava pesquisar, nem precisava fazer pregação. Não, mas eu não considerei essa possibilidade como algo provável. Para mim era improvável. E não pouco improvável. Talvez não muito, mas também não pouco. Era algo provável. Era pelo menos médio provável. Eu falei, não, nem a questão. Não, porque, eu ouvi um comentário, não, porque algumas pessoas são corretas. Não, são corretas depois. Ou seja, antes nem era o que estava acontecendo. Se passaram depois para outra pessoa cobrar. Não, mas a pessoa é correta. Eu tenho minhas dúvidas se as pessoas realmente são corretas. Né? Aí que tá, no meu caso, se fossem corretas, elas não fariam cobrança retroativa. Se fossem corretas, iriam analisar os dois momentos. Para você ser justo, você tem que ver que a dúvida antes, a ponto que eu não faria pregação nem no tempo exíguo, nem... Eu poderia até fazer, mas havia dúvida se eu faria com tempo exíguo, que eu não deixaria a dúvida de lado. Num tempo exíguo eu não seria atacado, mas haveria a possibilidade de ataque depois em pouco tempo. E aí, para me forçar, sim, poxa, pela questão do dever eu poderia fazer a pregação, mas eu não sei se eu faria. Então tem que analisar isso. Vocês estão indo não, mas aqui um detalhezinho aqui nessa possibilidade você faria a pregação com uma probabilidade um pouco maior. É isso que vocês estão dizendo. Não, tudo bem, mas não quer dizer nada, não quer dizer que não haveria dúvida. Não quer dizer que por outros pontos de vista eu não achasse mais provável que não era para fazer a pregação, porque a igreja também não estava cobrando, na verdade. Porque a igreja não tinha feito substituição, então isso tem que ser analisado. Como se não houvesse dúvida, inclusive na hipótese que seria mais provável que eu pregasse, na questão de medo de ser repreendido por omissão, num tempo muito curto, e daí eu faria para evitar a repreensão, mesmo sem saber muito sobre mandamentos. Não, calma. Mas isso não é certeza. Então há dúvida. Então, pera. Então calma aí. Depois eu abro para pesquisa. Depois eu abro para pesquisa. Deveria ter aberto. Não abri porque não precisava, eu tinha indícios do contrário. Então, assim, isso tem que ser analisado. Né? Em 2022 eu tinha ciência de que em 2021 eu pensava dessa forma, então eu não concordo. Tem que analisar que mesmo na possibilidade de eu saber da repreensão, talvez ainda assim não fizesse. Ou, se realmente eu fizesse a pregação, não importa, em 2021 eu não sabia disso, eu sabia da hipótese, eu não sabia se eu pregaria, só porque a situação seria favorável para eu me liberar da minha responsabilidade. Seria favorável para isso, mas não quer dizer que realmente eu tinha certeza disso. Quer dizer, acho que vocês estão tentando forçar essa possibilidade, que foi o que aconteceu, na verdade. Né? Vocês tentaram forçar essa possibilidade, dizendo que tinha que fazer, e a igreja depois sinalizando que não, ou seja, para eu de alguma forma entrar num embate contra a igreja, mas mesmo nessa possibilidade também exígua, nesse filamento de possibilidade, não chega a ser um fileto, mas um filamento de possibilidade, que não é uma coisa tão improvável, assim, embora seja improvável, mas vocês colocaram num filamento de possibilidade que, ok, eu posso aceitar que eu faria pregação nesse sentido, mas em 2021 eu não sabia disso. Eu sabia da possibilidade, eu não tinha certeza se eu pregaria nessa situação. Depois, como eventualmente eu recebi a repreensão, o pensamento muda, porque em 2022 a repreensão realmente acontece, e bíblica também, e até mais sucessiva bíblica, na verdade, né, porque não foi porque a bíblica foi mais duradoura. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser analisado. Mudou o pensamento porque mudou a circunstância em 2022.
Mas 2021 era outra circunstância em que se permitia muito mais a dúvida. Inclusive, em alguns momentos até, eu diria, nem beirando, tipo, assim, beirando assim no limiar da desnecessidade de pesquisa mesmo. Era essa a situação a mais aparente, a mais provável. Ah, mas tem uma situação específica em que isso não seria mais de 50% de chance. Não, tudo bem, mas não quer dizer que as outras situações eram mais de 50% de chance de acontecerem as outras e não essa específica. Sim, nessa específica poderia mudar o cálculo, mas eu sabia disso. Só que mesmo nessa probabilidade não era uma certeza, então eu não sabia. Aliás, eu nem sabia se era realmente uma probabilidade. Não, de ocorrência não era, mas digo, se ela ocorresse, seria mais provável que eu faria a pregação? Nem isso eu tinha certeza. Então, quer dizer, não é bem assim, eles estão fazendo um cálculo muito forçado. Não, eles mudaram a informação, eles são pessoas, eles foram muito estratégicos. Não, eles apenas colocaram uma situação em que a pregação era um pouco mais provável, eu sabia disso. Não foi, na verdade, uma coisa genial nesse ponto. Eles colocaram num funil. Era uma coisa um pouco mais estreita, um pouco, ou até bastante. Era uma situação mais estreita, mas não quer dizer, não era uma situação que eu admitia a probabilidade, mas que tinha dúvida em 2021 também, eu antecipei ela. Eu antecipei essa situação, mas não. Então fica esse complemento do canal. Afunilar a situação não importa em dizer que necessariamente aquilo vai se tornar uma certeza porque a situação ficou mais afunilada. Não, mas nessa situação, vamos ver como é que o Alex vai se portar. Vamos ver como é que o Alex vai se portar. Então, mas não. Eu imaginei ela, não sei como eu me portaria exatamente, pelo menos em 2021 eu não sabia. E só porque inverte um pouco o sinal no sentido de fazer com que a pregação se torne mais provável, não se quer dizer que eu tenha certeza disso, ou que eu ache isso mais provável naquele momento. Ou que mudou minha opinião da desnecessidade de pesquisa, ou mesmo da desnecessidade da fala dos mandamentos, por causa das outras situações que são mais prováveis de ocorrência. De a igreja não querer, blá 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 blá, de ter mais tempo, blá 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 blá. Né? Então, apenas esse complemento em um canal. Aliás, porque justamente, para mim, a situação mais provável é que eu não tinha prazo. Essa é a grande verdade. Então, fica esse complemento em um canal. Então, assim, acho que foi um raciocínio, tipo, ele foi forçado, como teste ele teria algum cabimento até, só que meio fake, porque você tem que analisar qual era a minha mentalidade de 2021 em relação à mesma hipótese, porque a hipótese de vocês não era nova, na verdade. E aí que tá, foi uma situação, na verdade, fake, né? Foi uma situação fake, que gerou muita pressão, mas que não, vamos dizer, não é que não representava a verdade, representava uma situação que também havia dúvida. Então eu acho que o erro que vocês fizeram foi interpretar uma situação em que a pregação seria mais provável como uma certeza, o que nunca foi. Tanto que eu não fiz a pregação no começo de 2022. O que também justamente para ir desenvolvendo, ou seja, estava desenvolvendo ali a situação, de certa forma, que também prova, mas não só isso, vocês pegaram uma situação provável e transportaram isso para um campo de certeza, que não é o caso. Então fica esse complemento e o canal.